Ora viva, boa quarta-feira! Sejam todos bem-vindos a este Quarta Frequência na Rádio Voz dos Açores. E hoje eu tenho uma convidada, eu tenho a mania de dizer que tenho convidadas especiais e não é mentira nenhuma, porque eu só convido aqui pessoas muito importantes para este Quarta Frequência. E hoje tenho um jovem talento, que é Octávia Pinheiro. A Octávia tem um curto percurso na comunicação social, mais propriamente a televisão, mas já está a dar cartas, como nós costumamos a dizer, com o seu profissionalismo, com a sua responsabilidade e aquilo que conheço da Octávia parece-me um futuro promissor e realmente a nossa terra está cheia de talentos e ela é sem dúvida um deles. Bom dia, Octávia. Bom dia, Flávia. Muito obrigada pelas palavras. É bom ouvir isso e também bom dia para quem nos está a ouvir. Octávia, para nos conhecermos melhor, para os nossos ouvintes conseguirem conhecer melhor a Octávia, consegues-nos dizer como é que surgiu esta tua vontade de entrar na área da comunicação social? É assim, é um pouco difícil de explicar porque eu acho que desde pequena sempre adorei comunicar. Não tinha que ser obrigatoriamente jornalismo, mas sempre adorei comunicação em todos os sentidos, seja de que forma for. Sempre gostei de estar inserida em tudo, queria estar em tudo e em tudo o que eu estava eu era quase a porta-voz, sempre que era para falar. Tudo o que fosse para escrever alguma coisa, seja para onde fosse. Lembro-me, por exemplo, na catequese tínhamos um jornal da igreja, eu é que escrevia sempre. Nos escuteiros, eu é que escrevia sempre. E começou assim, no 7º ano, e tenho um trabalho guardado. Na altura, a disciplina, acho que era formação cívica, que é o que hoje é cidadania, e o trabalho era, tínhamos que fazer a nossa rotina do dia-a-dia consoante a profissão que quiséssemos no futuro. E a minha, no 7º ano, já era jornalista. Sonhava que tinha uma profissão, assim, muito, muito boa, que ia ser jornalista em grandes canais, ia ser muito famosa. Na altura, era esse o meu sonho. E tanto que chegou depois ao 10º ano, não é? Entrei para a Linguagem e Humanidades e já sabia que o meu percurso tinha que passar pela comunicação. Ainda pensei no ensino, na altura, que também gosto muito de crianças na parte de educação básica, mas depois pensei, se calhar, vou para publicidades, mas depois, com os professores a aconselharem ou a perceber a vontade que gostava tanto de comunicar, era o jornalismo e tanto... Ninguém concordava que fosse para jornalismo. Mesmo os meus pais hoje diziam, jornalismo, se calhar não é vida para ninguém, se quiseres voltar para os Açores não vai ser fácil. Mas fui e hoje não me arrependo. E em relação ao curso de jornalismo, é um curso muito desafiante nas disciplinas que abordam? É assim, eu não achei um curso difícil, digamos assim. Foi em Coimbra, na Faculdade de Letras, e lá, pelo menos, não achei muito difícil. Temos muita teoria, que é próprio já da Universidade de Coimbra, toda a gente conhece por causa da parte da teoria, mas eram conteúdos, eu acho que era também o facto de eu gostar tanto de curso. Tinha a certeza que queria mesmo aquilo que achei fácil, e depois é desafiante, nos últimos anos de curso, a parte prática, que é quando metemos a mão na massa e aí é que percebemos realmente aquilo que queremos. Porque no primeiro ano era muito teoria, e eu fiquei, será que é isso? Mas quando a pessoa experimenta, quando começa a falar numa rádio, quando começa a ver artigos publicados noutros sítios, nem que fosse na internet, quando tem a experiência de gravar em frente a uma câmara, é logo outra coisa e neste caso é desafiante, porque estamos a falar com 18, 19 e 20 anos, não é? Quando me metem uma câmara à frente, as pernas tremem por todo o lado, mas é desafiante, mas foi bom, aprendi muita coisa. A nível mesmo profissional, há quantos anos já fazes rádio? Tu neste momento tens... Neste momento vou fazer 23, ainda sou muito nova, Sim. Portanto é um percurso muito, muito curto. Enquanto estudei, tive sempre o privilégio, na altura havia o estágio do Governo dos Açores, e ainda há, penso eu. Então, enquanto estudava, vinha sempre cá no verão e estagiei na Vitec, aqui na Ilha Terceira, e fui sempre estagiando. E isso deu-me também um grande avanço, porque sempre que no ano a seguir eu ia para fora, quando os professores falavam em determinadas coisas, eu já sabia, porque já tinha posto a mão na massa. Depois lá fora também passei pela rádio, tínhamos lá a Rádio Universidade de Coimbra, era muito uma rádio-escola com orientações assim mais profissionais. Também estive lá há 2 anos.
os 2 anos do meu curso. Também quando estive lá fora eu queria lançar-me já muito depressa, então enviei muitos artigos de jornais na altura para o Atlântico Expresso em São Miguel. Também tinha lá uma crónica semanal, ia escrevendo, e até que vim para cá e comecei depois logo a trabalhar na atual Vitec, não é? Continuei por lá e já passou 1 ano e meio mais ou menos, vamos a caminho dos 2 anos. A nível de pós-licenciatura, porque sim, como estavas a dizer, este ano e meio converte se calhar 3, 4 anos já de sim, trabalho. Eu nunca quis parar, nunca quis parar enquanto aprendia, queria sempre ir evoluindo, e eu sempre achei que o curso podia ser pouco, e tal que o currículo hoje em dia não é para onde eu tenho que enviar um currículo, seja para onde for, se calhar a mais-valia está em todas as experiências que tive, mesmo enquanto estudava, e não no próprio curso em si. Exatamente. E é assim, nós olhamos para a comunicação social, ou seja, eu pelo menos numa abordagem muito pessoal, vejo a comunicação no geral, tanto a televisão, como a internet, como a rádio, como complementares. Qual é a tua opinião em relação a isso? É assim, eu acho que todas são importantes. Mas é uma pergunta difícil. Mas é assim, na verdade eu acho que a televisão cada vez mais está a ganhar destaque em relação, por exemplo, à rádio e ao jornal. Porquê? Porque com as novas tecnologias as pessoas já não compram tanto o jornal físico, já são poucos os que gostam de ter o jornal na mão, normalmente leem pela internet. A rádio também, só se for se calhar a conduzir, mas já não é aquela coisa tão habitual como era antes. Portanto, eu acho que a televisão está a ganhar cada vez mais destaque e, essencialmente, quando abordada a nível multimédia, quando está disponível online, tal como os jornais. Portanto, eu acho que todos são importantes, todos complementam-se. Depende também do gosto de cada pessoa. Há quem goste mais da rádio, há quem goste mais de televisão, mas acho que todos estão a ganhar muito destaque online. O online hoje em dia é que é importante. Depois cada um tem a sua particularidade, digamos assim. Eu, por exemplo, apesar de não fazer rádio agora, mas adoro rádio porquê? Porque através do som, só através do simples som, sem mais nada, nós conseguimos fazer coisas incríveis, e nem falo só de notícias de informação. Fazemos uma grande reportagem, só com sons ambientes e tudo mais, e fica fantástico, e a pessoa delicia-se a ouvir aquilo. A televisão é sempre a questão da imagem, é sempre diferente. O jornal é a nossa escrita e eu adoro escrever, apesar de ser o formato que menos me imagino é num jornal, mas adoro escrever, e através da nossa escrita nós conseguimos transmitir coisas tão bonitas. Portanto, eu acho que todos são fundamentais e todos complementam-se, cada um no seu lugar, digamos assim. Exatamente. E em relação à questão particular da televisão, que é aquela que tu fazes no teu dia-a-dia, quais são as maiores dificuldades do dia-a-dia para um jornalista de uma ilha? Ai, são muitas. Começando pela própria televisão, é difícil sempre porque trabalhamos muito com a questão da imagem. E eu falo por mim, sou uma pessoa que adora andar descontraída, e então é sempre um bocadinho complicado, temos de estar sempre mais arranjadas. As pessoas estão-nos a ver, não podemos fazer aquelas caritas feias. Eu tenho muita dificuldade em sorrir também, então é complicado separar a televisão. Pois na televisão há sempre o desafio que é, temos que escrever consoante as próprias imagens que temos. E nem sempre um evento que vamos tem imagens suficientes. Então ficamos sempre limitados pela questão da imagem. Antes de qualquer coisa, é a imagem. As coisas que temos filmadas. Aqui nos Açores os desafios são muito grandes e às vezes eu arrependo-me se calhar de ter vindo para cá exatamente por causa disso. Aqui nós somos um meio pequeno e eu costumo dizer que nós, se formos olhar bem, somos quase todos primos uns dos outros. E então nós aqui, digamos assim, nunca podemos fazer algo a falar mal de alguém, digamos assim, porque no mesmo instante vão-te conhecer e vão-te bater à porta. Sabem onde é que tu moras. É que é mesmo isso. Ou então vão descobrir que tu és filho de tal pessoa e não sei o quê, e vão atrás de ti. Depois aqui eu acho que o poder político tem muita influência, aqui e em qualquer meio pequeno. Tem muita influência exatamente no aspecto que tu nunca vais falar muito mal assim de um político, porque estás condicionado, nem que seja porque ele é que te dá dinheiro, ou seja o que for. E mesmo que não te dê dinheiro, é um meio muito pequeno e ele num instante se calhar pode arranjar alguma maneira e não vai correr bem a coisa, digamos assim. Portanto, acho que estamos muito limitados aqui. E depois é assim, para quem estuda lá fora, por exemplo, a licenciatura em São Miguel, que também existe e também é muito boa, eu acho que eles são programados já para trabalhar muito no jornalismo local. Eu estive na realidade lá fora, apesar de também em Coimbra haver o jornalismo local, não é? Na própria cidade.
é diferente, porque nós estamos habituados, vai haver um incêndio, nós vamos estar num incêndio, vai haver uma catástrofe, de repente nós estamos nessa catástrofe. É tudo muito a notícia da última hora. Aqui não é bem assim, aqui não acontece essas coisas diariamente, é pontual e somos muito à base da cultura, muito do que acontece na Ilha Terceira. Portanto, eu acho que é um jornalismo interessante, porque é de proximidade, temos muito contacto, seja com o velhinho, com o médico, temos proximidade com toda a gente, muita facilidade em arranjar entrevistados, que a verdade seja dita. Somos também um povo muito, muito carinhoso, digamos assim, portanto, todos convivem. É bom nesse aspecto, mas depois existem, claro, algumas limitações e mesmo a nível de conteúdo é totalmente diferente daquilo que é a nível nacional, digamos assim. E num futuro próximo tu veste a fazer este tal jornalismo de desafio dia a dia? Sim, vejo. Não descarto nenhuma opção, digamos assim. Eu costumo dizer que também sou muito nova. Ainda nem são 2 anos a trabalhar. Acho que tem muita coisa para descobrir, muita coisa para experimentar e sou uma pessoa que pensa se calhar um dia de cada vez. Vamos a ver, as oportunidades vão surgindo também e não descarto a hipótese de ir, por exemplo, para fora ou trabalhar, seja para onde for, ou mesmo fora do país. Vai depender de tudo o que for aparecendo e nós vamos trabalhando por isso também. Nós vemos muito daquilo que nós conhecemos, muito daquilo que nós se calhar imaginamos para nós, tem também com base num conhecimento que foi adquirido através dos livros, dos filmes, e quando eu vejo algum género destes artísticos que abordam esse tema, eu começo a imaginar logo os jornalistas, por exemplo, num filme de ação, de mistério, com um microfone mesmo em cima da bomba, em cima da destruição, em cima, ou seja, tu consegues imaginar isso como fazendo parte da tua realidade? Sim, consigo. Eu digo que sempre gostava de fazer jornalismo de guerra, por exemplo. Eu acho que é interessante, não digo que fizesse isso para o resto da vida, digamos assim, mas acho que era bom ter uma experiência assim. Eu adorava, por exemplo, também adorava, um dos meus sonhos a nível profissional é fazer um documentário ou uma grande reportagem de investigação de um tema que ninguém tem coragem de explorar e que eu possa explorar. Mas é tal coisa, aqui nos Açores, os meios a nível financeiro, logísticos, tudo o que seja, não é fácil para um trabalho desses, nem sempre é fácil. Portanto, temos já aquele exemplo da reportagem por causa da BAS. Quem é que fez essas reportagens? Foi a SIC, foi a TVI, vieram até cá fazer essas reportagens. Às vezes é preciso um apoio que aqui nos Açores ainda acho que estamos limitados. Posso estar enganada porque é tal coisa, isso é o meu ponto de vista, estou a dar a minha opinião, é o meu ponto de vista no que eu tenho conhecido até agora. Mas espero que evolua, que tudo acabe por mudar. Claro, e estamos sempre abertos a esta evolução. E de uma maneira muito, muito própria, muito tua, tu consegues ver quais são as situações em que realmente tu desfrutas desta tua experiência agora na Vitec, onde é que te sentes mais realizada? É assim, neste momento, tendo em conta o tipo de conteúdos que temos, o que eu sinto mais realizada é mesmo tudo o que seja à volta das nossas tradições, porque como eu dizia no início, sempre fui uma pessoa muito ligada a tudo o que havia na minha freguesia. Vem ali da zona de Ramo Grande, é um sítio onde seja as festas de Espírito Santo, seja as cantorias, seja tudo o que for, mesmo o carnaval, é algo muito forte. E então, neste momento, na Vitec, lá está, porque é o tipo de conteúdos também da Vitec, sou mais feliz e realizada a fazer a questão da cultura, das tradições. Por exemplo, o carnaval, adorei fazer o ano passado, é mais à volta deste tipo. Depois, claro, por exemplo, agora com a pandemia, tudo o que fosse assim de notícias de informação também eram interessantes. Mas normalmente o que fazemos mais é a cultura e sinto-me realizada também com isso. E gosto muito de entrevistar as pessoas que nós achamos que não têm história nenhuma, por exemplo, uma pessoa assim mais de idade, e vamos ter com essa pessoa e afinal descobrimos ali uma história fantástica. Gosto muito dessa vertente. Tu vês agora uma brincadeira à volta disso. Tu vês o jornalista como mexeriqueiro ou como uma pessoa muito curiosa?
Eu vejo como uma pessoa muito curiosa. O mexerqueiro tem sempre a tendência a criar assim mais boatos e a espalhar por toda a gente. Eu acho que não é o caso. Toda a gente diz, a minha mãe chegou-me a dizer, vais estudar para ir mexerqueiro. Ela dizia mesmo isso. Não é bem assim, não é bem assim. Acho que é uma pessoa curiosa, que gosta de ouvir histórias e contar histórias. Uma vez agora a colaborar também contigo na Vitec, eu sinto que, claro, há muitas dificuldades de pelo menos para mim que não tenho experiência nenhuma e neste momento és minha mentora, é o que eu costumo dizer quando me sinto perante, independentemente da idade, quando me sinto ao pé de alguém que me ensina mais do que aquilo que eu já sei em determinada área, realmente encaro como mentores e neste momento és minha mentora e vejo realmente que tu tens uma grande responsabilidade em torno de tudo o que é feito. Como é que tu encaras isso, tão novinha que és? Como é que encaras o ter tanta responsabilidade na tua mão e a própria gestão de recursos humanos? É assim, tal como eu também dizia no início, tu se calhar estou-me a repetir, mas como estive sempre inserida em muitas coisas da freguesia, eu era sempre a dita porta-voz, que liderava sempre algumas coisas, para mim responsabilidades nunca me assustou, porque sempre ao longo da minha vida fui tendo sempre algumas coisas a meu cargo. Portanto, não é algo que me assusta e eu, como gosto das coisas muito certinhas, automaticamente não é um peso em cima de mim, vamos dizer assim, é algo que para mim faz todo o sentido, porque mesmo que fosse o trabalho mais simples, eu vou sempre me sentir responsável por aquilo e quero que seja bem feito e, portanto, seja a nível dos meus colegas, neste caso a Flávia, seja a corrigir alguma coisa, ou seja o que for, para mim é sempre no sentido que eu quero que todas as pessoas tenham um trabalho bem feito. Não é apenas eu, é a questão de todo o nome, neste caso, ou da empresa e o nome mesmo de nós próprios. Quer as coisas bem feitas e essa gestão, tudo é para que tudo corra bem. E, acima de tudo, a nível dos colegas com alguma responsabilidade que têm, é a questão da motivação. Quer que as coisas corram bem e que seja tudo gerido de forma a que ninguém perca a motivação. Às vezes eu própria já senti assim, alguns dias que apetece desistir tudo e ir embora, não é? Que não é bem aquilo que queremos, mas gosto de gerir de forma a que toda a gente esteja motivada para o trabalho, que toda a gente seja amiga uns dos outros, que corra tudo da melhor forma. É difícil, às vezes há aqueles dias que saímos de trabalho com a cabeça feita em água, que é mesmo assim, há semanas muito cansativas, muitas horas de trabalho, mas depois quando vemos o resultado final acaba por valer a pena. Realmente não é a primeira vez que nós nos deparamos aqui na rádio com uma profissão que exige tudo menos horários. Como é que é isto de lidar na tua rotina com a família, com o teu tempo pessoal, com o teu tempo profissional, onde chega a certa altura que parece que a profissão ocupa-te 26 horas do dia. Como é que é? É verdade, isso acontece mesmo, há dias que é mesmo assim. Mas pronto, eu tento gerir também o facto de eu ainda ser nova ou não morar na casa dos meus pais, não é? Acaba por facilitar, óbvio que uma pessoa que se calhar seja casada e que tenha filhos, a vida já é outra, e eu acho que é isso que acaba por acontecer. Muitas vezes os jornalistas que já têm filhos e que são casados, muitas vezes desistem mesmo da profissão e procuram algo mais como as assessorias de imprensa, por exemplo, algo que dê mais estabilidade a nível de horários. Eu ainda tenho essa facilidade, portanto, por isso é que eu aproveito para arriscar tanto e fazer tantas coisas, exatamente porque agora é que está no tempo disso. Mas, de certa forma, dá para coordenar. Já deixei algumas coisas para trás, como é óbvio. Já houve viagens de amigos que gostava de ter ido e não fui, por exemplo. Algumas coisas que estava inserida também deixei para trás. Mas, por exemplo, ainda atualmente estou nos escuteiros e estou a cargo de uma secção de escuteiros onde tenho 12 miúdos à minha conta. Vou ter atividades no fim de semana. Há vezes que não dá, cancela à última da hora. Tem que ser assim, eu previamente, onde estou inserida, já aviso. De um dia para o outro pode mudar tudo e surgir uma coisa à última da hora e os planos vão para água abaixo. Mas por enquanto ainda tem sido fácil de gerir, ainda resta tempo para os amigos, para a família, para os aniversários também. Existe ainda tempo para tudo, mas reconheço, claro, com o avançar da idade e com a vida a evoluir, não deve ser fácil. Há uma curiosidade que eu sempre tive em relação à colocação da voz.
E eu acho que o que marca realmente um jornalista é da maneira como se sai das escolas de jornalismo, dos cursos de jornalismo. É que toda a gente fala de uma determinada maneira, e foi a única coisa que me fez realmente comichão, foi saber que eu acho que nunca vou conseguir falar daquela maneira. Ou seja, há um respeito por uma determinada regra, por uma determinada dicção, colocação de voz. Foi-te fácil aprender a falar desta maneira jornalística? É assim, eu não considero que sou o melhor exemplo. Primeiro, como estamos aqui a ver eu a falar, não tenho aquela voz de jornalista quando estou a falar e sou terceirense pura, como costumo dizer. Não estou muito preocupada, sou muito da nossa gente. E é tal coisa, ainda não tenho a voz treinada. Eu acho que é uma questão de tempo também. É uma questão de cursos, existem muitos cursos hoje em dia com muitas técnicas de comunicação oral que facilitam, e eu própria estou a inscrever-me já em alguns que existem por parte da Senjor, em Lisboa, e agora são online, e eu acho que são importantes, e a voz é uma questão de evolução. Eu, se vou ver a minha voz há um ano atrás, já é totalmente diferente daquilo que é hoje, e se eu for ver se calhar daqui a 6 meses, já é outra vez totalmente diferente. Nós vamos evoluindo, vamos aprendendo. Às vezes estamos a gravar e dizemos, olha, vou tentar agora fazer uma voz mais assim, a colocá-la de outra forma, ou então grava, não gostei nada disto dessa forma, vou gravar de novo, e sai melhor. É uma questão de ir experimentando, treinando, e claro, as técnicas em si são muito fundamentais. Já há quem faça mesmo terapia da fala para colocar a voz, alguns problemas de dicção, e eu acho que isso é fundamental. Ainda não sou o melhor exemplo, mas eu acho que sim, a voz é o que identifica qualquer jornalista. O Bento Rodrigues, por exemplo, na SIC, é tão conhecido pela sua voz. Foi aquilo que o identificou. Nós automaticamente, quando ouvimos a voz, principalmente na rádio, de alguém, nós já sabemos quem é que está a falar, portanto identifica. Mas a voz é um assunto muito... Geram muitas opiniões, é tal coisa. Também não podemos pedir que todos os jornalistas, digo eu, tenham uma voz, aquela voz de rádio, aquela voz mais, se calhar, anasalada, eu chamo assim mais anasalada, porque cada um tem a sua identidade. Eu acho que isso é que dá graça às coisas, seja no jornalismo ou seja onde for. Os sotaques, a mesma coisa. Eu, na universidade, em relação aos meus colegas, tinha sempre o problema do sotaque. E então, mais do que treinar a voz, era treinar a questão de perder o sotaque. Mas os professores diziam, não é perder por completo, é simplesmente atenuar. Aqui os terceirenses é sempre comer muitas palavras no fim, e depois, por exemplo, o verão. A gente diz verão, não é verão. A gente morre no final da palavra, digamos assim. E os professores diziam, tens que atenuar isso, mas não vais perder o sotaque por completo. Porque tu és da terceira, é o que tu és. Ninguém, quando vem alguém do Porto, seja de que região for, ninguém pede para eles perderem o sotaque. Eles apenas atenuam, não é? Nós, terceirenses, mecalenses, seja o que for, aqui nos Açores, temos que perder também o sotaque. E eles sempre me disseram, nunca deixes que ninguém te diga que tu tens que falar sem sotaque algum. Atenuas, melhoras e vais corrigindo e vais evoluindo, mas perder nunca. E nessas várias experiências que tu já tiveste, tanto na escola como agora no canal onde tu trabalhas, consegues partilhar connosco a tua pior experiência que tiveste e que pensas, eu não quero repetir isso, never more? Bem, isso é uma boa questão. É assim, todas as experiências, por menos boas que sejam, eu sinto sempre que aprendo alguma coisa em relação às experiências. Já houve trabalhos que não gostei muito. Há pessoas que não gosto mesmo de entrevistar, já sei que vai ser mau. Mas, de certa forma, ainda não houve aquele mesmo que eu odiasse. Lá fora tive algumas barreiras, principalmente na rádio onde estava, chegou a acontecer mesmo ser julgada por ser açoriana. Mas aquela questão de começa a falar, este sotaque é esquisito, és de onde, não sei o quê, e a pessoa perde logo já a vontade de entrevistar a pessoa, digamos assim. Mas, de certa forma, eu sinto sempre, mesmo com as experiências menos boas, mesmo com alguns trabalhos no início que não me saí tão bem e fui criticada, eu acho que vai haver sempre trabalhos que somos criticados, que não nos saímos tão bem ou que cometemos algum erro, porque ninguém é perfeito. Mesmo todos esses, eu tiro alguma coisa de positivo, é uma aprendizagem, nem que seja para a próxima melhorar. Portanto, não há assim aquela coisa mesmo, aquela experiência que não queira voltar a repetir.
E o oposto? Já tiveste alguma situação em que eu adoro isso e vai ser memorável para o resto da vida? Sim, já tive imensos trabalhos que adoro. Recordo-me agora, por exemplo, recentemente o Rui Caria e a Diana Gomes, a tatuadora, lançaram um livro de ultramar na pele. E eu entrevistei-os, mas depois entrevistei também um senhor que estava no livro e que tinha sido combatente no ultramar. Esse trabalho para mim foi enriquecedor. Eu fiz essa entrevista e as lágrimas caíram com este senhor. Ela a contar o seu testemunho, ela dizer que viu amigos morrer e tudo mais. É tal coisa, é aquele trabalho que digo mesmo, sair dali rica. Há histórias que nós ouvimos mesmo muito boas. Também já fiz, por exemplo, alguns trabalhos aqui com o Exército, também com a Força Aérea. São trabalhos que também enriquecem muito porque sentes que estás noutra realidade e que conheces muito sobre isso. Fazer trabalhos em museus, tudo o que seja, estás sempre a aprender muito mais da história, mesmo da tua própria ida. É muito bom nesse sentido, são gratificantes. E depois há testemunhos como o deste senhor, há tantos outros que são mesmo uma emoção. Nós ficamos emocionados e sentimos que aprendemos algo, que ouvimos a melhor história da nossa vida. Quando tu pensas na tua vida, na tua experiência, com tudo o que tem de bom, com tudo o que tem de menos bom, que nada é negativo, como tu disseste, acabamos sempre por aprender. O que é que tu tens para dizer a quem nos está a ouvir? Porque é assim, uma coisa é o que nós vemos. E a verdade é que são pessoas que estão mais expostas ao público e certamente já deves ter alguém ir ao encontro de ti e dizer tu não és a menina da televisão. Sim. Ou seja, isso acaba por acontecer, mesmo sendo um meio pequeno e se calhar conhecem a tua família toda. O que é que tu tens a dizer a essas pessoas que te abordam no dia-a-dia ou que te pedem alguma coisa ou que simplesmente querem falar contigo porque já te conhecem mais a ti do que tu a elas, para elas te acompanharem mais do que elas a ti? O que é que tens a dizer? O que tenho a dizer é que é para elas que eu trabalho, digamos assim, porque é para essas pessoas, elas é que nos estão a ouvir lá em casa. Eu não estou a trabalhar simplesmente para mim, eu estou a trabalhar para ser uma companhia de alguém que vai estar, e sinto muito isso em relação às pessoas mais idosas. Sinto que eles gostam muito do tipo de conteúdo que temos, que é verdade, gostam muito da questão da cultura, e a Vitec é mesmo conhecida mais por esse público e pelos imigrantes. E já tive muitos pedidos de amizade no Facebook de imigrantes, e eu percebo porque é que estão a pedir em amizade e de mandar mensagem a dizer que gostam de me ver, não sei o quê, que eu ajudo a matar as saudades da ilha, e isso para mim é o melhor desta profissão. É assim, é o retributo que nós temos, além de nós, claro, é o nosso salário, de nós sentirmos que estamos a fazer bem o nosso trabalho, nós estamos a sentir que estamos a ser úteis para a sociedade, não só para a informação, que estamos a informar da atualidade, que é o papel principal do jornalismo, não é? Informar as pessoas do que acontece à sua volta, mas acima de tudo, sentir que somos a companhia para aquela pessoa. Se calhar há alguém que está deitado numa cama do hospital sozinho e que está a ver lá na televisão, é a tal coisa, estou a ser a companhia, isso para mim é o mais gratificante. Portanto, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que se cruzam pelo meu caminho, seja exatamente por me estarem a ver ou por serem entrevistadas por mim, porque são essas pessoas que vão fazer a minha vida. Nós todos somos um bocadinho de pessoas e aqui nesta profissão somos essencialmente isso, somos pessoas. E cá está, agora mesmo no nosso momento final, como já estamos mesmo no final deste programa, e como vocês puderam ouvir e conhecer um bocadinho da Octávia, uma miúda super despachada, muito nova, cheia de sangue vivo a correr em todas as suas veias, e é como comecei o programa, acabo também a dizer que realmente nós estamos perante alguém que vai nos dar cartas, que vai marcar aqui a sua presença e vai marcar a diferença na nossa sociedade, certamente, porque já está a fazê-lo neste momento com 22 anos, ou seja, daqui a 10 anos, se calhar, já estamos a falar de realmente alguém que já tem muito mais histórias do que aquelas que teve até agora. E nós estamos a falar de alguém feliz também, e nesta ordem de ideias, a falar de felicidade, antes de fecharmos o programa, vamos ficar com a crónica da nossa querida Carla Lopes Gomes. O segredo chama-se humildade. Quando queremos muito ser os melhores, não o somos.
Na humildade está o segredo de grandes conquistas. Querendo pouco, se tem muito. Dando-se tanto, recebe-se o dobro. Sentindo-te pequeno, tornas-te grande. Ansiando pouco, traz muito. Tendo calma, atinges cada meta mais rapidamente. Estendendo as mãos aos que te rodeiam, oferes alegrias. Vives numa balança, a compensação entre o que dás e o que recebes. O equilíbrio da tua vida assenta numa combinação das tuas emoções e das tuas atitudes. Muito obrigada, Octávia, por teres aceito o nosso convite. Eu desejo-te as maiores felicidades, que daqui para a frente seja um trilhar de sonhos, uns pensados, outros para realizar, e que realmente te sintas principalmente utilmente feliz, porque Exato. o ser útil para os outros e principalmente para ti própria também, a realização pessoal, profissional, é o que faz de nós sermos quem somos. Eu é que agradeço, primeiro que tudo. E permite-me só aqui, além de agradecer-te, e também espero que possamos aprender muito uma com a outra também, dizer às pessoas que, acima de tudo, seja em que área for, nunca desistam dos seus sonhos, porque eu também fui assim, quando toda a gente me dizia não é possível, eu fui e hoje está a ser possível e sei que se nunca desistir vai ser ainda mais possível. E outra coisa fundamental é, quando somos novos, as pessoas pensam que não há espaço para nós. Somos novos, já existem os grandes profissionais, não há espaço para nós. É difícil, é verdade, mas nunca se deve deixar alguém dizer que não há espaço para nós e só por sermos novos não vamos fazer bons trabalhos. Seja em que área for, atenção, não é só no jornalismo. Portanto, gostava também de deixar essa mensagem e, claro, agradecer a toda a gente que nos ouviu e também a ti pelo convite, que foi um gosto estar aqui. Muito obrigada eu, sem dúvida estamos também mais enriquecidos, mais conhecedores da vida de um jovem jornalista e desta maneira nós terminamos o nosso quarta frequência de hoje.